Bom, olá, tudo bem? Olá, somos estudantes de letras, português puro, e nós temos um trabalho que consiste em assistir o vídeo de um professor, um surdo. Na verdade, o Ricardo chegou a nos dar uma aula, então não Sim, tenho ele certeza se ele é um deu. professor em formação ou se ele foi alguém que foi convidado para nos explicar, não sei. Eu acredito que o Ricardo já seja formado, porque ele comentou numa aula que ele é formado na UFURC, se eu não me engano, na Universidade Ele é Federal um de Porto Alegre. dos coisas do William, então. Isso. Tá, e a gente escolheu o vídeo dele simplesmente porque a gente meio que já conheceu ele e foi meio que uma simpatia, a gente queria saber a história dele. O vídeo consiste na trajetória dele sendo contada por ele próprio. A trajetória de alfabetização dele, os percursos que ele decorreu até aprender, como eu posso explicar, a segunda língua e quais vias os professores e orientadores seguiram para que conseguissem explicar para ele a ortografia e como é que posso explicar o contexto geral da nossa língua primária e segunda língua deles. E se a gente for parar para analisar no contexto, o Ricardo naquela época ele não tinha recursos e a primeira instituição na qual ele estudou não tinha o suporte necessário para poder receber aquele aluno com aquele tipo de necessidade. Então, para ele, dentro de casa, era um pouco mais fácil de se comunicar porque os pais dele já eram surdos. Então, para ele poder se comunicar com o restante da comunidade, com os colegas, com os professores, enfim, direção da escola, foi todo um processo de adaptação. E aí, quando ele partiu para outra instituição, aí ele conseguiu o suporte necessário para ele poder fazer aquela comunicação, porque não é só não é só no ambiente escolar, no caso. É uma ida no mercado, é uma ida num bar ou qualquer outra coisa que seja. Então a gente já vê que hoje em dia, comparado àquela época do Ricardo, hoje em dia a gente já pode ver que já tem escolas especializadas para poder receber esse tipo de aluno. E naquela época ele não tinha, né? Então já era um pouco mais complicado. E hoje a gente pode ver que tem escolas especializadas, inclusive uma aqui na nossa cidade. Sim. Outra coisa que eu achei muito interessante é ele ter citado que teve uma professora de reforço. E essa professora de reforço só conseguia prestar esse serviço porque ela era fluente em Libras. Então, o que deixa mais claro que a primeira língua de fato dele era a Libras. Sim. E a segunda era o nosso português que nós usamos A nossa nos ouvintes. gramática, sim. Então, para ele, até a reestruturação de textos na segunda instituição em que ele estudou ajudou demais, porque era aquela língua que ele falava diariamente, era aquela língua que ele entendia o mundo e compreendia tudo à volta dele. Então, realmente, eu anotei também que eu peguei dele falando algumas técnicas que usaram, além do aprimoramento de textos que eles pegavam e repassavam todo o texto bonitinho que ele citou, tinha estímulos de literatura com autores surdos. Por quê? Obviamente porque era o que interessava a ele. Eram pessoas que viam o mundo como ele via. Então é muito mais interessante para uma pessoa surda entender e ler algo que fala sobre a vida deles e como eles enxergam o mundo do que uma pessoa ouvinte que infelizmente nem sempre vai se adaptar e se enquadrar certinho da forma com que eles estão vendo as coisas. Sim. E se não me engano, ele comenta nesse vídeo, ele comenta também nesse vídeo que até o olhar a figura para ele já era muito complicado porque ele não conseguia entender a figura. Então, aí, depois que ele teve esse ensinamento da gramática, no caso, que eu acho que seria o caso, da gramática, da nossa língua portuguesa, gramática, aí ele já conseguiu ter aquela associação da figura. Até porque a estruturação da nossa língua é diferente da estruturação da língua deles. Isso mesmo. Mas outra coisa que eu acho muito interessante é ele ter citado, que eu já imaginava, e todo mundo meio que imagina, que os surdos usam o Google, na grande maioria, como uma ferramenta muito forte para compreender a nossa língua. Sim. Então eles pesquisam vocábulos e palavras específicas que eles não conhecem, vão através das figuras e ali eles começam a compreender o aspecto de coisas que talvez eles até então não tinham percepção. Sim, claro. Eu não tenho nenhum exemplo claro aqui de alguma coisa específica, porque ele não citou um exemplo do que ele, teve um choque assim de, era tal coisa. Mas ele cita que o Google é um grande aliado, uma ferramenta muito forte para compreender, assim, um sentido de vida que eles não compreendem de primeira, porque eles não estão habituados. Complicado, né? Imagina naquela época, na época dele, não tinha essa ferramenta para poder fazer essa associação, né? E tu vê que hoje a internet, com todos os malefícios, dá também seus benefícios, até para a comunidade surda, principalmente, até para, né,
se comunicar. Querendo ou não, é tudo uma questão de comunicação. Sim. Né? E outra coisa que eu acho muito interessante dele ter dito é que ele só foi começar a se alfabetizar e aprender as coisas que as outras crianças já estavam aprendendo a partir do 4º ano, mais ou menos. Foi ele que, bem tardio, uma coisa que os outros estudantes já estavam. Por quê? Porque a escola não tinha meios de repassar esse conhecimento para alguém surdo. Ou seja, não era uma escola, querendo ou não, como é que posso, que abraçava a causa, ou, sabe, que se dedicava em expandir conhecimento independentemente da condição da pessoa. Sim. Não. Hoje a gente já pode ver que, além de ter escolas especializadas, há escolas que têm essa inclusão. A gente pode, será que a gente pode dizer, inclusão. será que a gente pode dizer que isso é inclusão? Fica aí o questionamento, gente. Será que pode dizer que é inclusão ou não? É que, no geral, a maioria das escolas não tem. Né, exatamente. Porque existem escolas hoje especializadas. Porque se a gente for numa escola, numa rede do município, por exemplo, a gente já não vê que tem crianças que precisam desse auxílio. A gente já vê que tem outros tipos de necessidades, como o espectro autista, como o TDAH, tem o TOD, enfim, outras questões mais comportamentais, mas não crianças surdas e mudas. Que na grande maioria das vezes também tem um conceito entre os pais de que, não, mas ele é surdo, ele não. É falta de desperdício de tempo. A gente tentar botar ele numa escola que não seja especializada porque ele não vai aprender nada. E na grande maioria das vezes não vai mesmo, porque o ensino, o corpo de ensino realmente não quer repassar conhecimento de forma adaptada. Complicado aí, já vemos aí uma questão da educação, que a gente tem que começar, né, a questionar e a ver até onde tem inclusão de fato. E até onde é só papel. Exatamente. Bom, então é isso. Nós encerramos nosso vídeo por aqui. Muito obrigada pela atenção, professora, e beijo!